Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 136 da minha série, O Amargo se Torna Doce, Os Ciclos de Restauração de Yahvé, parte 2. No último episódio, falamos sobre Tamar, filha do rei Davi, e como ela fez jus ao seu nome. Assim como as tamareiras, chamadas tamar em hebraico, podem produzir frutos doces de água amarga, ela produziu frutos doces de justiça a partir de uma experiência amarga. Há outra mulher na Bíblia, também chamada Tamar, cuja trágica história veremos hoje. Na Bíblia, porém, faz parte de um contexto narrativo mais amplo, pois interrompe a história de José, que começa em Gênesis 37. Judá, irmão de José, casou-se com uma cananeia e teve vários filhos com ela. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. Gênesis 38, 6. Mas este primogênito era mau aos olhos de Yahvé, então ele o deixou morrer. Agora entra em cena o costume do casamento de cunhado ou levirato, da palavra latina levir, cunhado. Conforme descrito em Deuteronômio 25 e Rute 3, o irmão do falecido se casa com a viúva. É sobre o cuidado deles, mas também sobre o fato de que os filhos, pelo menos o primeiro filho, do casamento por parentesco são considerados filhos do falecido. A razão disso é dada em Deuteronômio 25:6, para que o nome deste não se apague em Israel. Então Judá orientou Onã: vai, a mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Gênesis 38:8. Mas o cunhado de Tamar, Onã, recusa este dever. Ele não fala isto abertamente, mas ele dá a entender no momento em que certifica-se de que Tamar não engravide na relação sexual com ele. Mas Yahvé o deixou morrer também, porque ele também era mau aos seus olhos. A morte de Onã torna Tamar viúva novamente. De acordo com o costume do casamento por parentesco, Judá agora teria que dar a ela seu filho mais novo, Selá, como esposo. Dá para compreender do ponto de vista de Judá, pois ele tinha medo de que este filho também pudesse morrer. Para ele, parecia que a semente da morte de seus filhos estava em sua nora. Judá tenta se livrar de Tamar, devolvê-la aos cuidados de seu pai e adiá-la, com o pretexto de que Selá deve primeiro envelhecer. Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto. Porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Gênesis 38:11. Tamar logo percebe que isso é uma desculpa. Quando o próprio Judá fica viúvo e Tamar não pode mais esperar por Selá, ela resolve o problema por conta própria. Ela usa o espírito revivido de Judá após o período de luto e se envolve com ele no papel de uma prostituta. O fato de ela ter se velado para esse papel, em conexão com várias designações para a palavra prostituta, levou a algumas considerações sobre a prostituição na história dessa interpretação. Talvez o mais provável seja a simples explicação de que Tamar se velou somente para evitar ser reconhecida por Judá como nora. Tamar fica grávida de Judá. Ao fazer isso, ela foi inteligente o suficiente para se apropriar da carteira de identidade do pai substituto que ela havia escolhido. Na antiguidade oriental, cajado, cordão e anel serviam como carteira de identidade de um homem.
Tamar exige essas coisas supostamente como um depósito para o salário acordado de prostituta, mas na realidade seria como um depósito com o qual ela pode posteriormente atestar a verdade. E o plano de Tamar funciona. Ela fica grávida, mas é um plano com risco de vida, pois o próprio Judá, que antes a queria fora de casa, agora se mostra como o guardião da moral, digamos assim, segundo o costume dos antigos. Ao saber que sua nora se prostituiu e engravidou, ele fica indignado e quer que ela seja queimada. No entanto, isso não significa uma queima literal, mas uma marca. Então Judá ordenou: tirai-a para fora de casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri com minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá. Gênesis 38, 24, 27. No último momento, Tamar jogou seu trunfo e mostrou a Judá de quem estava grávida. E agora segue o que é provavelmente a frase mais notável de toda a história. Judá diz: ela é mais justa do que eu. Esta é uma tradução bastante literal da frase hebraica, mas também podemos encontrar outras possíveis traduções como: ela agiu com justiça em relação a mim. Ela está certa contra mim. Ou ela está certa e eu estou errado. A Bíblia é um livro relacionado a relacionamentos. A justiça não existe por si só, mas sim nas relações entre pessoas. Judá entende o que está fazendo e o que não está fazendo. Ele dá razão a Tamar e assume as consequências de sua culpa. Em relação a Tamar, ele assume a responsabilidade sem assumir outros direitos. A ação de Tamar chama Judá e com ele a narrativa de justo. Se olharmos para a história da perspectiva de Tamar, podemos desenhar as circunstâncias amargas da seguinte forma: ela vivencia 2 maridos morrendo ao lado dela, que são descritos como maus. É óbvio que também não foram bons maridos para com ela, e que os 2 casamentos foram muito difíceis. E quão humilhante deve ter sido para Tamar ver Onã. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Gênesis 38, 9. Quão magoada ela deve ter se sentido por Judá não a ter dado a seu terceiro filho como esposa, e que humilhação para ela ser mandada de volta para a casa de seu pai. Teria sido fácil de entender se ela tivesse caído em uma depressão severa, mas isso não aconteceu. Pelo menos as escrituras não dizem nada sobre isso. Mas Tamar elaborou um plano. Ela estava focada em cumprir seu dever de mulher casada nesta família e de dar à luz a um filho. E esse desejo dela também foi cumprido através do plano com Judá. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz a gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso dele e afirmou: foi este quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: tu abriste teu próprio caminho. E, portanto, o chamaram de Pérez. Em seguida, saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gênesis 38, 27, 38. Ela também fez jus ao seu nome e transformou seu destino muito amargo
em 2 frutos doces, os gêmeos Pérez e Zerá. E Yahvé a honrou ao ser incluída com seus gêmeos na árvore genealógica de nosso Messias. Livro da genealogia de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou Obed, de Rute. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquele que foi mulher de Urias. Mateus 1:6. As histórias da Torá são cheias de sabedoria e contêm muitos momentos dos quais nos identificamos. Podemos tomar como exemplo para a nossa vida, como uma ajuda muito concreta e prática. Reconhecer conexões em um nível mais profundo, especialmente no nível de relacionamento entre as ações de Yahvé conosco, humanos. E assim podemos progredir ainda mais no nosso processo de amadurecimento e chegar sempre um pouco mais perto dele. E é justamente pelas histórias que aprendemos que os padrões de Yahvé são tão diferentes dos nossos, e isso amplia enormemente nossos horizontes. E é isso que eu desejo para todos nós. Sejam todos ricamente abençoados.